Muito bem, nós estamos com 301 dias em propósito esse que é a leitura total da Bíblia. Seja muito bem-vindo a esse tempo de devocional, tá bom? 301 dias para quem está vindo de Gênesis, 31 dias para quem está vindo aí desde o Evangelho de Mateus, tá bom? Estamos rompendo rumo ao Apocalipse. Ainda estamos, no Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos fazer o resumão aqui dos capítulos 21 e 22. Muita coisa acontecendo aqui nesse tempo, E com certeza vai edificar, assim como edificou a minha vida, vai edificar a tua vida também, tá bom? Então pega aí sua Bíblia, já vamos fazer algumas marcações. Eu não sei se você tem esse hábito. Faça algumas marcações na sua Bíblia e, claro, depois volte lendo todo o capítulo, porque com certeza irá, assim, trazer muita revelação para você, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Lembrando, queridos, que em Salmo 119, a palavra do Senhor vai nos dizer que a palavra, a palavra do Senhor revelada para nós, ela é uma lâmpada para os nossos pés. Ela é uma luz que vai iluminando o nosso caminho. E, queridos, se nós temos o nosso caminho iluminado, isso quer dizer que nós não andaremos nas trevas nem na escuridão. E isso é bom, porque a escuridão remete a um tempo de ignorância. E pensa numa coisa ruim, é quando nós somos ignorantes, ou seja, nos falta conhecimento, nos falta revelação em alguma área da nossa vida. Então a palavra de Deus, ela é essa luz que vai nos ajudar a sermos melhores como ministros dessa palavra, melhores como esposa, como esposo, como mãe, como pai, enfim, em todas as esferas da sociedade. Nós com certeza, tendo a palavra como referência para nós vamos bradar aí e sermos bem-sucedidos, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá então. Capítulo 21. Dando continuidade então aí à sequência dos devocionais, queridos. Capítulo 21 começa aqui nos falando acerca da oferta da viúva, tá bom? Lembra da oferta da viúva? Se não, deixa eu te dar um resumão aqui, um feedback de tudo que acontece aqui no capítulo 21. A oferta da viúva é aquela oferta que Jesus estava ali então observando essa questão das ofertas. Os ricos, queridos, iam ali e davam o que lhes sobrava, mas essa viúva, ela tinha apenas 2 moedas. A palavra vai nos dizer, queridos, que ela deu tudo o que ela possuía. Então Jesus vai dizer que ela realmente deu mais do que todos eles, Outra coisa que vai acontecer no capítulo 21 é Jesus falando acerca do final dos tempos. Então ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, e ali quando os discípulos perguntaram a ele, quando tudo isso aconteceria, ele disse, olha, tomem cuidado, porque muitos, o tempo está próximo, e muitos virão dizendo, sou eu, mas não o sigam. E ele continuou dizendo assim, quando vocês ouvirem falar de guerra, rebeliões, nações contra as nações, reino contra reino, terremotos, fomes e pestes, enfim, haverão grandes sinais no céu. E ele disse, isso tudo é sim um apontamento, mas antes disso, perseguirão vocês, prenderão vocês. Jesus continuou dizendo, os homens desmaiarão de terror apreensivos com o que estará acontecendo no mundo. E aí ele continuou, então se virá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder, com grande poder e glória. E ele disse, acontecendo essas coisas, vocês saberão que o reino de Deus está próximo. E ele continuou, olha só, céu e terra irão passar, mas as minhas palavras, elas não passarão. Tenham cuidado, ele disse, tenham cuidado, porque esse dia virá sobre todos. Então não sobrecarregue o coração de vocês com ansiedades dessa vida. Então Jesus deixou aqui para eles e ainda disse, finalizando aqui o capítulo 21, estejam sempre atentos e orem. Foi isso que Jesus falou. E para a gente já finalizar o capítulo 22, aqui começa falando acerca da conspiração. Lembra daquela situação onde Judas então traz Jesus? Tudo começou aqui no capítulo 22 de Lucas, Aqui está falando que estava próxima a festa da Páscoa. E os chefes dos sacerdotes, queridos,
E os mestres da lei estavam procurando uma maneira de matar Jesus. E aí, queridos, nessa ocasião a palavra vai dizer que Satanás, então Satanás, no versículo 3, entrou em Judas Iscariotes. E ali, queridos, nessa ocasião, então ele foi lá até esses chefes da lei, mestres, né, combinou tudo, né, deixou tudo combinado com eles, inclusive a questão do pagamento, como seria, né, e eles estavam então só aguardando uma oportunidade, realmente, para que então Judas entregasse Jesus. Como é que continua aqui? Vai falar também no capítulo 22, desculpa, tá? Acerca da ceia do Senhor. Aqui a última ceia, né, queridos, é preparada. Aqui Jesus dá uma ordem para que 2 discípulos vá, prepare tudo, né? Depois eles chegam para essa ceia. Nessa ocasião aqui Jesus também vai falar acerca daquele que iria traí-lo, né? Uma outra coisa também que acontece aqui durante a ceia os discípulos começarem a discutir entre si qual deles seria considerado o maior, né? E ali Jesus também, nessa ocasião, revela acerca de que Pedro negaria 3 vezes, né? E nessa ocasião Pedro diz, Senhor, eu estou disposto a dar minha vida, né? E ali Jesus falou para ele, olha, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Bom, passado então esse tempo da ceia, né? Passou ali esse tempo, Jesus então foi para o Monte das Oliveiras para poder orar. E ele disse o seguinte para os discípulos, olha, fiquem aqui e orem para que vocês não caiam em tentação. Então ele se afastou um pouco e foi para poder orar. Enquanto ele orava, quer dizer, ele se ajoelhou. E ele então, né, orando, a palavra vai nos dizer que veio um anjo, né, do céu e fortalecia Jesus ali nessa ocasião. E a palavra continua dizendo que ele orou mais intensamente e ele começou a suar como que gotas de sangue, né? Quando ele volta para encontrar os discípulos, ele pega os discípulos o quê? Dormindo. E ali, aqui no Evangelho de Lucas vai dar esse detalhe, né? Os outros evangelhos não deu esse detalhe, dizendo que eles estavam dormindo, queridos, porque eles estavam dominados por tristeza, né, diante da ocasião. E ali Jesus falou, ei, levante-se, vamos lá, orem para que vocês não caiam em tentação. E aí, queridos, passa um pouquinho, né, enquanto ele ainda estava falando, lá vem Judas. Então Judas vem até Jesus e dá um beijo, né. Aqui no Evangelho de Lucas também não dá maiores detalhes, nos evangelhos anteriores diz, mas, né, que esse era o sinal para apontar quem era Jesus, para que quando os soldados chegassem, prendessem Jesus. Então, quando ele vai beijar Jesus, aqui no Evangelho de Lucas não fala essa parte que eu disse a vocês, e aí ele só dá um beijo e Jesus diz ele o seguinte, ei Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem. E ele, queridos, nessa ocasião, né, os discípulos percebendo porque Judas veio com a multidão, eles puxaram uma espada, um dos discípulos aqui, não diz também no Evangelho de Lucas quem foi, e ali esse discípulo colocou a espada ali sobre o servo de um dos sumos sacerdotes, cortando a orelha direita. Então Jesus dá um basta naquilo, né, coloca a mão sobre a orelha dele, e enfim, ele é curado. É isso que nos diz aqui a palavra, queridos. Prenderam então Jesus aqui no capítulo 22, levaram-no, né, queridos? E nessa ocasião aqui, também nós vamos perceber acontecendo o que Jesus havia já predito, Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Em ocasiões diferentes, né? Indagado por pessoas diferentes, mas ele nega e ali o galo canta e o Senhor então olhou para ele e ele se lembrou daquilo que Jesus havia falado. Então ele sai dali rapidamente e a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Como é que termina então o capítulo 22? Termina então os soldados zombando de Jesus, é isso que diz aqui a palavra, bateram nele, que eles zombaram dele, e inclusive dirigiam até ele palavras de insultos, né? E uma outra coisa que acontece que assim que amanheceu, Jesus foi levado ali diante de Pilatos e de Herodes, não somente dele, como também todo o sinédrio estava reunido, né, daqueles líderes ali dos judeus, e enfim, nessa ocasião eles começaram a questionar Jesus, ei, vem cá, se você é o Cristo, diga-nos, né, e claro, eu encorajo você para você ver qual foi a resposta que Jesus então deu a eles, tá bom? Eu vou ficando por aqui no nosso devocional, nosso resumão de hoje, capítulo 21 e 22 do Evangelho de Lucas, e na sequência daremos continuidade aí até Apocalipse, tá bom? Seja edificado, praticando essa palavra, não somente ouvindo, mas praticando, porque assim, com certeza, a minha e a sua vida acontecerá mudanças assim extraordinárias, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.